Queridos irmãos e irmãs, estamos agora entrando no tempo do Advento, de preparação para o nascimento de Nosso Senhor. Hoje é o primeiro domingo do Advento, dia 27 de novembro, e nós vamos então meditar um trecho do Evangelho que fala exatamente daquilo que é característico no tempo do Advento, a vigilância. Mas antes gostaria de falar alguma coisinha sobre esse tempo do Advento que é importante para todos nós. O tempo do Advento tem dupla característica. É um tempo de preparação para as solenidades do Natal, em que se comemora a primeira vinda do Filho de Deus. É também um tempo em que, por meio desta lembrança, os corações se voltam para a expectativa da segunda vinda de Cristo, no final dos tempos. Então, dupla característica, duplo motivo, o tempo do Advento nos revela. Este duplo motivo se apresenta como um tempo de piedosa e alegre expectativa. Neste tempo do Advento, todos nós sabemos, a liturgia na igreja tem um modo de ser próprio, que é de preparação para a vinda de Cristo. Portanto, de expectativa, como diz o texto aqui, mas também de vigilância. Durante esse tempo nós ficamos atentos, vigilantes. Normalmente nesse tempo nós não usamos muito enfeite na igreja. Não se colocam muitas flores no altar, como nós às vezes fazemos. Tudo deve ser mais sóbrio para voltar a atenção para esta vinda de Cristo, para essa expectativa da vinda de Cristo. Também neste tempo nós usamos menos instrumentos musicais. O texto da orientação litúrgica diz que os instrumentos, quais sejam, devem apenas acompanhar o canto. Não estar acima ou além do canto, apenas acompanhar para sustentar o canto. O mais importante na liturgia, nós todos sabemos, não é o instrumento que se utiliza, mas é a voz humana, as pessoas que cantam, isso é mais importante. Mesmo que não tivesse nenhum instrumento, a voz humana é essencial, é importante. Por isso, queridos irmãos e irmãs, vamos ouvir o Evangelho de hoje, deste domingo, primeiro do Advento. Do Evangelho de São Mateus, capítulo 24, de 37 a 44. A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E nada perceberam até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Vigiai, portanto, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Sabei, pois, isto: se o dono da casa soubesse a que horas da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós, ficai preparados, pois na hora em que menos pensais, virá o Filho do Homem. Este texto então fala desta vigilância. Nós que temos fé, nós que somos discípulos de Cristo, recebemos a herança eterna que começou a vir à nossa vida pelo batismo. Todos nós devemos estar vigilantes. Não podemos ser pegos de surpresa. A vinda do Filho do Homem, o final dos tempos, tudo isso não pode vir para nós como quem não está esperando. Não, nós estamos esperando esse dia vir. Só que cada dia que passa, nós nos aproximamos desse dia. Quando será? Não sabemos. Quando acontecerá isso? De que modo acontecerá? Nós não sabemos. O texto bíblico diz, e isso para nós é importante: ficai preparados, pois na hora em que menos pensais, virá o Filho do Homem. Essa preparação, queridos irmãos e irmãs, nos é colocada pela liturgia, pela igreja,
no tempo do Natal, porque certamente Nosso Senhor já veio a primeira vez, ao seu nascimento na história. E nós celebramos esta festa. E ao celebrarmos esta festa do nascimento de Cristo na história humana, há mais de 2000 anos, nós nos preparamos para a sua vinda, para a sua segunda vinda, que não será mais como aquela primeira. Não virá de modo escondido, como numa criança, como no passado. Não virá de modo que as pessoas tenham que fazer força para compreender. Ou melhor, ao invés de dizer fazer força, que as pessoas tenham tempo para compreender. Não, a vinda de Cristo na sua segunda vinda será inesperada. Virá, como diz o texto, dando exemplo, como um ladrão que chega de noite em casa, não avisa. Que nós saibamos estar preparados a cada momento para esta segunda vinda de Cristo. E que nós saibamos a cada ano preparar bem o Natal de Nosso Senhor. Tirar da nossa festa natalina aquilo que é pagão, aquilo que não é da vontade de Deus. Não misturar a nossa devoção, a nossa piedade popular, não misturar a nossa esperança da vinda de Cristo com tantas coisas que não fazem parte da vinda de Cristo. É questão comercial, é questão de respeito humano, é questão de estar apenas junto com as pessoas. Isso pode ser bom, pode ser ruim. Precisamos saber fazer a diferença entre a preparação para celebrar o Natal de Cristo e aquilo que é comercial, aquilo que é do dia a dia da vida. Isso não é mais importante do que celebrar o nascimento de Nosso Senhor. Nos preparemos, portanto, para celebrar o Natal de Cristo neste ano de 2022, com alegria, com esperança, para preparar o novo ano que virá para todos nós.